Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recebendo a gentil presença de João Almeida Moreira, jornalista português, residente no Brasil e correspondente, entre outros, do Jornal Diário de Notícias de Portugal. João, muito obrigado por atender a gente, poder contar um pouquinho dos nossos civilizadores, os nossos descobridores de Portugal e também do Brasil. Obrigado, Léo. Um abraço a você e a todos que escutam. É um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre o Brasil, que no fundo é o tema o objeto do meu trabalho, né? João, a primeira pergunta difícil que eu quero te fazer. Falar do presidente do Brasil é obrigação todo dia para mandar notícia para Portugal, ou às vezes você passa um ou outro dia sem falar do presidente do Brasil? É meio que obrigatório, né? O Brasil pode se gabar, entre aspas, de ter um presidente que consegue ser notícia quase todo dia. Às vezes de forma consciente dele, porque quer ser notícia, outras vezes de forma inconsciente, sem querer ser notícia, mas acabando sendo. Semana passada teve a reunião da ONU, onde eu acompanhei aí pelo Diário de Notícias a chegada do premier português a Nova York, vi também o presidente brasileiro chegando a Nova York e, notícia obrigatória, o único presidente ou máximo mandatário de qualquer país sem vacina era o presidente brasileiro em Nova York. Era pelo menos o único que dizia não estar vacinado, né? Porque ele colocou um sigilo de 100 anos ao boletim médico de vacina dele. Então, a gente não sabe se ele se vacinou às escondidas e só está promovendo a não vacinação para os seus fiéis, demasiadamente fiéis apoiadores. A gente não sabe se ele se vacina às escondidas e depois fala uma coisa diferente do que faz, né? Ele não confia em pesquisas, mas depois, sempre que sai uma pesquisa, comenta sempre uma pesquisa de opinião. Ele não acredita num monte de coisas que diz não acreditar, faz com que os seus apoiadores não acreditem, digam que é tudo falso, os datafolhas, os ibopes, etc., o que diz a mídia, mas depois comenta imenso o que diz a mídia, o que dizem os datafolhas, os ibopes, etc. Ou seja, ele acredita nas coisas, mas pede aos seus apoiadores, que são, como se vê, bovinamente fiéis a ele, para não acreditarem. E em relação à vacina, pode ser mais um desses casos. A partir do momento em que ele colocou o seu boletim de médico, né, de vacinação, sob sigilo durante 100 anos, dá aso a que a gente especule. Por que será, né? Só daqui a 100 anos é que, se tivermos cá todos, esperemos que sim, vamos saber, né? Mas essas são aquelas medidas que fazem parte de alguns dos absurdos, né, que essa lei de sigilo impõe, né, e isso acontece nas mais diversas áreas. Mas, de qualquer forma, em sua chegada em Nova York, o presidente não pôde entrar em restaurante, porque a legislação vigente na cidade de Nova York e no estado de Nova York fala que os restaurantes têm que pedir o comprovante das 2 doses de vacina para a pessoa poder acessar o restaurante. Isso fez com que ele fosse comer pizza na rua, em algum outro lugar, e não podendo frequentar restaurante. Mas até isso eu acho que ajudou um pouco a imagem que ele quer mostrar aos brasileiros e
principalmente aos seus apoiadores, né, de ser um presidente muito simples, que come na rua, inclusive, ajudou. Eu não preciso de comer num restaurante, posso comer na rua, não tem problema, porque eu sou um cara do povo, eu sou simples, eu como sanduíche com leite condensado, eu uso em casa camisa de time de futebol, com bermuda e chinelo, etc. E essa é uma imagem que eu gosto de passar e até quis passá-la, acho eu, ao comer a pizza na rua. No entanto, quem vê os gastos do presidente e das comitivas dele com cartão corporativo, vê que ele, provavelmente, às escondidas, come lagosta, né? Porque são gastos que ultrapassam os governos anteriores, que eram acusados de viver na mamata, né? A mamata do dinheiro público. Ou seja, o que o presidente faz, o que o presidente diz é uma coisa, o que está por trás pode ser outra. Ou seja, não sei até que ponto é que um presidente que baseou a sua campanha, baseia o seu governo em fake news e outras coisas, até que ponto é que nós podemos acreditar naquilo que vemos? Há um lado que se vê e há um lado que está escondido, e é esse lado que está escondido que provavelmente prevalece. Mas o UOL, entre o que pode e o que não pode acreditar, afirmou que o ministro da Saúde pegou um avião da FAB para levar a mulher e filhos no transporte de uma viagem extremamente familiar, de uso familiar, para a condição familiar. O UOL colocou isso para a gente, né? Então, é a tal mamata que continua, pelos vistos, né? Normalmente quem fala mais em acabar com a mamata é depois quem faz depois mais ainda, né? Como no tempo do Collor de Mello, que com certeza o Edmo está muito mais a par do que eu, porque não morava ainda cá, que era um caçador de marajás, que depois se tornou quase sinônimo de corrupção. Ou seja, enfim, é muita coisa que se fala e pouca coisa e pouca coisa de seriedade por trás. É a mesma coisa que dizer que são 3.000 dias, ou não sei o quê, ou 2.000 dias de governo sem nenhum caso de corrupção, quando há casos de corrupção evidentes em todo o lado, não só do ponto de vista dos cometidos pelo próprio presidente e pela sua família anteriormente à presidência da República, ou seja, as histórias das rachadinhas, etc., como também as questões do ministro do Turismo, que foi acusado de falsificar a campanha para colocar mais mulheres na campanha fantasma, o que se está a ver agora nos casos com vacina, etc., no Ministério da Saúde, ou seja, é corrupção por tudo quanto é lado, mas para o público, para os apoiadores fiéis, demasiadamente fiéis, veio o discurso que não há não sei quantos dias sem caso de corrupção, e a conversa cola, né? Enfim, eu posso, de alguma maneira, comparar com Portugal. Por exemplo, há 2 semanas eu entrevistei o ex-ministro, ex-deputado, ex-governador Ciro Gomes, e candidatíssimo à presidência da República o ano que vem, né? E quando você vê uma conversa dele em campanha, eu entrevistei o Bolsonaro em campanha 1 ano antes da eleição. Quando você vê o discurso dessas pessoas, elas não praticam lá, não querem praticar lá ou não conseguem praticar lá. O que você acha? Eu acho que governar um país é sempre difícil, né? E o discurso de campanha é sempre necessariamente diferente do discurso depois de quando se é presidente. Quando está em campanha, vai-se acabar com a corrupção, jamais os governantes se vão aliar ao centrão, não é? Para falar daquele grupo de deputados que acaba sendo determinante na Câmara, que são deputados que são manifestamente oportunistas, né? Defendem o governo em troca de benefícios, sejam eles financeiros, sejam eles de cargos. É muito fácil em campanha você dizer que vai lutar contra o centrão. O Bolsonaro falou isso
comigo não tem mais política, toma lá da cá, e agora está completamente refém do Centrão. O mesmo é válido para o Lula, né, e para o tempo do PT, que também dizia que jamais se iria coligar com esse tipo de deputados oportunistas, e depois lá colocou, inclusive, um Michel Temer, que é mais ou menos um expoente dessa área, como vice-presidente da Dilma, e antes acabou por fazer o tal mensalão. Né? O mensalão ainda existe, né? O Bolsonaro tem feito mensalões a céu aberto, mas foi o Lula que terá inaugurado, ou pelo menos os governos Lula que terão inaugurado essa prática de trocar votos por cargos. Ou seja, é realmente difícil você, no governo, cumprir aquilo que prometeu em campanha. Mas no caso do Bolsonaro ainda é mais gritante, né? Porque a campanha foi toda baseada numa corrupção, acabou a mamata, etc. E temos a ver que é absolutamente igual, para não dizer pior. Sendo que outros governos que tiveram os seus erros, como os governos de Fernando Henrique, Lula, etc., tiveram erros, alguns graves, fizeram alguma coisa de positivo. Houve erros, mas houve um custo-benefício, digamos. Aqui não há praticamente nenhum benefício em 3 anos de governo, praticamente, né? Isso que deixa mais ruim a imagem do Brasil e a imagem do presidente internacionalmente. Não há nada de positivo que se veja em praticamente 3 anos de governo. Essa visão que fica, de qualquer forma, fica impraticável você cumprir esse discurso, ou quando é candidato a presidente se chega lá, pode-se comparar alguma coisa com Portugal ou não? Sim, pode comparar, não é? A diferença não é assim tão grande. Estamos todos no planeta Terra, a Europa não é outro planeta, é idêntica, e Portugal, sendo um país latino-europeu, também é um pouco bagunçada a política, e os governantes nem sempre são muito confiáveis. No entanto, no Brasil, eu penso que é pior para o próprio sistema político brasileiro, em que, por exemplo, um presidente como o Bolsonaro, o partido dele, que é o maior da Câmara dos Deputados, empatado com o PT, eu acho, tem 53 deputados. Ora, a Câmara tem 513 deputados. Para ele conseguir governar, para ele conseguir ter uma maioria, precisa de convencer 40% dos deputados. Ora, para convencer 40% dos deputados, como é que ele vai convencê-los? Dando-lhes cargos, e quem fala em cargos traduz-se por dinheiro, né? Verbas. Então, tudo isso constrói uma teia de interesses que não existe em Portugal, por exemplo. No caso de Portugal, em que um partido que vence as eleições legislativas consegue, normalmente, 45% dos deputados. Logo, só precisa fazer uma coligaçãozinha com um partido pequeno para conseguir depois a maioria e governar mais ou menos em paz, digamos. De vez em quando tem menos e há ali alguma crise política e tem que juntar mais partidos nessa coalizão de poder. Outras vezes tem mesmo maioria absoluta por si só. Aqui no Brasil é impossível um partido ter maioria absoluta, porque há 30 e tal partidos no Parlamento. No Parlamento português há 6, né? Sendo que desses 6, uns 3 são muito pequenininhos, né? São só nichos. Há depois uns outros 3 que são grandes. Aqui não, aqui há uns 5 partidos grandes e depois há mais uns 12 partidos médios. É impossível governar sem o apoio deles. Nesse sentido, o parlamentarismo ajuda bastante, né? João, eu vou chamar só um intervalo rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena?
3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura fantástica, jornalista português, já está no Brasil há alguns anos e acompanha para a imprensa portuguesa, especificamente o Jornal Diário de Notícias que eu estou trazendo em questão, o João Almeida Moreira. E, João, nós saímos do primeiro bloco, eu falando que o parlamentarismo ajuda muito, né? Então, mas de qualquer forma, você vai pegar Israel, você vai pegar a França, você vai pegar a Inglaterra, é a mesma coisa. Quer dizer, se o partido não fizer a maioria, ou esse partido, junto com outro pequeno, o Nanico não concordar, cai o primeiro-ministro e vão começar tudo de novo. Né? Quer dizer, é uma coisa mais eficiente, mais prática. Mas aqui no país não, são 34, 35 partidos. Fica impossível governar. Eu acho que foi o Lula que disse a determinada altura do seu governo que se Jesus Cristo governasse o Brasil, seria até com Judas, né? Disse ele, tipo, para justificar aquelas alianças com políticos que ele antes dizia que jamais se iria coligar, né? O mesmo Lula que depois deu um abraço do Paulo Maluf, etc. Ou seja, acaba por ser inevitável você fazer esses acordos mesmo com partidos que você rejeita, mas senão não governa. E o que está a acontecer agora com o bolsonarismo é isso, né? Nesse momento estamos, quer dizer, os brasileiros, mas eu também já me sinto brasileiro, visto que moro aqui há 10 anos, estamos sendo governados pelo Centrão, né? Como aliás já tivemos no tempo do Temer e em certa medida um pouco também no tempo da Dilma e do Lula. Só que o Bolsonaro foi eleito, né, com o discurso que ia romper com isso, mas não rompeu nada. Mas ele também foi eleito com o discurso que seria muito liberal e, no entanto, é um homem que passou a vida inteira... Não só ele, como o general Heleno, né, que é o braço direito dele, com esse discurso de Centrão. O Centrão é a pior coisa que tem nesse país. Se pegar um, como é que é? Não sobra. Né? Se pegar um, não sobra. Tirou a palavra ladrão e colocou a palavra Centrão. Né? Ô, João, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você que envia notícia diariamente do Brasil para Portugal, como é que nós estamos sendo percebidos em Portugal? Eu acho que em Portugal, não apenas em Portugal, mas no mundo, a imagem do Brasil agora é muito ruim, não é? Porque o que é que se espera de um presidente do Brasil, quinto maior país do mundo em área, quinto maior país do mundo em população? Espera-se que tenha um presidente que seja um líder, de certa forma, não é? Embora o Brasil não esteja do ponto de vista económico aquela liderança que tem nos Estados Unidos, uma China, uma União Europeia, mas não deixa de ser um país muito relevante. Já foi a 8ª economia do mundo, agora não sei que lugar está, 10º, 11º, mesmo assim é bastante relevante. E o que se espera do Brasil no exterior é sempre uma liderança em questões ambientais, né? É visto, em Portugal o Brasil é mais do que ambiente, em Portugal é visto como um irmão culturalmente, então tem muito interesse por causa disso, mas no resto do mundo é visto sobretudo como o pulmão da terra, né? E então pede-se sempre uma liderança do Brasil em termos ambientais, e a verdade é que desde a eleição de Jair Bolsonaro tem-se visto exatamente o contrário, tem-se visto uma liderança em termos de desmatamento, etc. E isso incomoda muito o chamado primeiro mundo, né? As grandes nações, Franças, Alemanhas, etc., e próprios Estados Unidos, e faz com que a imagem do Brasil esteja muito ruim. Depois, o facto do presidente do Brasil ter opiniões muito... que fala, se eu vejo o presidente do Brasil e os seus apoiadores falarem
conservadorismo, não tem nada a ver com conservadorismo. Conservadorismo é uma corrente política, social, digamos, em que se defende manter os pilares da civilização, manter as instituições, etc. No entanto, o que se vê do presidente é à segunda, quarta e sexta dizer que é conservador e à terça e quinta falar em golpe de Estado, falar em derrubar o Congresso, falar em estado de sítio. Quer dizer, não faz muito sentido você falar em conservar, em manter as coisas e depois ter um discurso revolucionário quando lhe apetece. Da mesma forma que também fala em liberdade, é preciso liberdade, etc. Precisamos de liberdade de expressão e, no entanto, com cartazes AI-5 por trás, né? O AI-5 que foi o ato institucional que instituiu a censura, entre outras coisas, na ditadura militar. Não se pode falar em liberdade para todo mundo e depois vetar coisas tipo casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou liberdade para todo mundo e depois invadir exposições, manifestações culturais, porque está lá o homem nu, etc. Ou seja, ou se fala liberdade para uma coisa, ou se fala para outra, ou se fala para tudo, ou não se fala para nada. Ou seja, a imagem, portanto, em resumo, e peço desculpa por me ter expressado. Não, à vontade. Mas, em resumo, a imagem do Brasil e a imagem que é dada por Jair Bolsonaro é ruim. Tomara que não fosse, mas não é nada que não se suspeitasse já na hora em que ele foi eleito, né? Mas você tem uma parte aí que é importante, a parte das trapalhadas, né? Então, um dia, 7 de setembro, você manda uma matéria para Portugal dizendo: presidente do Brasil chama o Supremo de não sei o quê, ministro do Supremo de não sei o quê, arrasa todo mundo, discurso, aí você manda também, entre aspas, umas falas dele, e aí no dia seguinte você tem que dizer que, você tem que mandar a notícia e dizer, não, o presidente desdisse aquilo, o presidente falou que não é aquilo que ele quis dizer. Quer dizer, como é que você percebe essa atrapalhada, esse jogo de palavras, e como é que chega lá em Portugal? Chega mais ou menos da mesma forma que chega aqui aos brasileiros, né? Ninguém compreendeu muito bem ou compreendeu perfeitamente, enfim, esse recuo tão total, né, do presidente, nesse caso específico, essa política do morde e assopra que ele vem desenvolvendo desde o início do mandato, diz tudo o que apetece e depois pede desculpa, olha, não era bem isso que eu queria dizer, mas já falou, já incendiou a sua base de apoio, né, que era o que lhe interessava, mas entretanto recua, aí a base de apoio fica desiludida, mas pô, presidente, a gente quase que fez um golpe de Estado por causa do que você falou, e agora você vai recuar, aí aparecem os generais helenos e etc, a dizer, calma, é um recuo estratégico, e falam de táticas de guerra milenares e tal, e as pessoas acreditam, e vai se vendo assim, né, vai se vendo neste auto-engano, uns 25% da população, eu diria, né, segundo as pesquisas, na altura da eleição em 2018 foram 57 milhões de pessoas que votaram, agora serão metade disso, mas mesmo assim é muita gente, né? Muita gente que acredita nesta política do morde e sopra e que morde o anzol, né? E vai de novo, e tira o anzol e ele vai no piscado de novo. E a imprensa também morde um pouco esse anzol, né? Porque dá muita ênfase ao que ele fala, aos insultos que ele faz aos outros poderes, e depois também dá muita ênfase aos recuos. Enfim, é natural, né? O presidente é o presidente, tudo que ele fala é notícia. Mas eu acho que a imprensa também já tinha que começar a entender mais ou menos como é que funciona a estratégia do Bolsonaro. Você, essa semana, há uns dias nós tivemos uma atitude do ministro da Saúde, porque aí você vem com a turminha logo atrás, né? A coisa não acontece só com você. Acontece com o ministro da Economia, que provavelmente, faz tempo, não me lembro de ter tido um ministro da Economia tão ruim, que conseguisse, em 3 anos até agora, não conseguir um projeto, uma situação, um programa econômico, desenvolvimento viável, e basta ver a situação que o país econômica está passando, e naturalmente essa notícia você tem que mandar para Portugal também. Sim, o Brasil está numa crise econômica grave, né, nesse momento, com inflação, com preços altíssimos, etc. É evidente que o discurso oficial é que, bom, a gente falou que a gente tinha que cuidar da economia em paralelo com a pandemia, o que é um absurdo, porque os países que tiveram menos problemas econômicos ou que estão a recuperar melhor foram aqueles que mais cuidaram da pandemia, que mais cuidaram da saúde. Era uma coisa óbvia desde o início,
que quanto mais você fechasse naquela altura, isolasse, quanto mais você preocupasse e tentasse vacinar ao máximo, quanto mais você se preocupasse com essa área, mais facilmente a economia melhoraria. Mas aqui a política do Bolsonaro foi exatamente o oposto. Ele disse agora na última live que eu não falho uma. Na verdade, ele não acertou uma, praticamente nessa questão da pandemia, ele não acertou um palpite. Às vezes eu sinto, assim, para usar uma metáfora meio boba, mas eu sinto imagina que o Brasil é uma sala de aula e de repente tem um aluno que é muito medíocre em termos de comportamento e em termos mesmo de compreensão das coisas. Esse aluno muito medíocre em comportamento e em compreensão das coisas parece que sequestrou a professora e foi dar aula. Nesse momento, o Brasil está sendo gerido pelo pior aluno da turma, né? pelo mais mal comportado, e há uma metade da turma, não diria uma metade, mas um quarto da turma que ainda acha que está tudo muito bem, que ele tem toda a razão, que é esse mesmo e tal. E enquanto isso não passar, né? Não sei quando é que vai acabar, se vai ser a próxima eleição, se não vai, a imagem do Brasil no exterior continua se degradando e o Brasil fica com a imagem de ser um dos piores alunos dessa turma, que é o planeta. E para fechar esse quadro atrapalhadas, né, o ministro da Saúde cancelou a vacinação de jovens e adolescentes de 12 até 18 anos, por um caso não comprovado, absolutamente nada, e um jornalista da Globo News deu a ele o selo Pazuello de qualidade. Quer dizer, como é que você explica isso em Portugal? Que saiu entrou outro e a coisa continua da mesma maneira. Não é muito fácil explicar algumas coisas que acontecem no Brasil, realmente. A política brasileira é muito... vamos ver as coisas pelo lado positivo, é muito colorida, né? E a política na Europa é um pouquinho mais cinzenta, vamos ver assim, pelo menos desse ponto de vista. E realmente é difícil, às vezes, para mim, tentar explicar o que é o selo Pazuello de qualidade e explicar que agora está lá um médico, já não é um general, mas que o médico, porque supostamente parece que tem interesses políticos na próxima eleição, quer ser eleito senador ou governador lá para o estado dele, que eu penso que é Alagoas, salvo erro, agora tem que agradar bastante ao presidente, porque precisa do presidente como cabo eleitoral. Então, tudo isso é um pouco difícil de explicar. Você está pegando aí num ponto que realmente não é fácil para um correspondente internacional explicar o Brasil. Mas, enfim, vou tentando, né? E à medida que também estou tentando ficar mais tempo, também já vou me aculturando e já vou entendendo mais. João, quero te agradecer. Chegamos ao final do programa. João Almeida Moreira, muito obrigado. E espero contar com você e que você traga para a gente aí sempre que tiver alguma informação, alguma coisa da terrinha lusitana, para a gente poder divulgar, para a gente poder falar por aqui. Muito obrigado, João. Obrigado, foi um prazer e até mais. Estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.